Senhor Presidente da Assembleia Geral, excelentíssimos chefes de Estado e de Governo, honoráveis membros das delegações que nos acompanham neste dia, senhoras e senhores, quando vim pela primeira vez à Assembleia Geral das Nações Unidas em 2019, sei que muitos não conheciam El Salvador ou nem sequer tinham ouvido falar de El Salvador. E se conheciam, só tinham mais referências, ou o país mais violento do mundo ou o país das gangues. Outros nem sabiam onde ficava no mapa. Mas graças a Deus isso mudou significativamente em muito pouco tempo. 5 anos depois daquele primeiro discurso, venho aqui como presidente de um país que agora tem voz no mundo. Nos meus discursos anteriores diante desta Assembleia Geral, falei a vocês sobre a busca pela nossa verdadeira independência. Por décadas, estivemos acorrentados pelas consequências de uma guerra civil importada e depois por uma falsa paz que deixou mais mortos do que a própria guerra. Também falei a vocês sobre a importância de lembrar que a primeira responsabilidade de um governo é com seu próprio povo, assim como a relevância de tomarmos nosso próprio destino em nossas próprias mãos. Fomos ingênuos em pensar que outros países nos salvariam ou que outras nações nos dariam nossa liberdade por pura bondade. Tivemos que entender isso para depois ter a coragem de quebrar nossas próprias correntes e reivindicar nosso direito legítimo de sermos livres. Nos últimos 5 anos, El Salvador renasceu. Devolvemos as ruas do nosso país ao nosso povo e estabelecemos uma indústria turística florescente, sediando eventos internacionais de surf, esportes e entretenimento. Demos a milhares de salvadorenhos que fugiram das guerras e da pobreza um país para onde voltar. Transformamos nossa nação, que já foi a capital mundial dos homicídios, no país mais seguro de todo o hemisfério ocidental. Esse foi o maior desafio que nossa nação já superou. E embora ainda tenhamos um longo caminho a percorrer e muitas coisas a conquistar, estamos ao alcance da verdadeira independência e no caminho para a liberdade plena. A transformação de El Salvador não tem comparação e nosso sucesso é inegável. Qualquer um pode visitar El Salvador e comprovar isso por si mesmo. Os salvadorenhos, independentemente de em quem tenham votado, do povoado ou cidade onde nasceram, do pouco ou muito que tenham tido, de estarem dentro ou fora das nossas fronteiras, se uniram para trabalhar e apoiar cada uma das nossas decisões. Cada uma das decisões que permitem a El Salvador ser o país onde as pessoas podem viver tranquilas e felizes. Onde as aspirações espirituais, além das materiais, transcendam a todos. Hoje, o mundo olha para o exemplo de El Salvador e se pergunta: como é que uma nação pode se levantar em tão pouco tempo? Mas talvez essa não seja a pergunta que deveriam fazer. Talvez devessem estar fazendo outra pergunta: como é que o mundo está caindo tão rápido? Dizem que El Salvador nada contra a corrente, porque enquanto El Salvador ficou mais seguro, o mundo ficou mais inseguro. Enquanto o povo salvadorenho ficou mais otimista, a maioria das pessoas do mundo moderno está ficando cada vez mais pessimista. E sim, eles têm razão. O mundo se tornou dividido, deprimido, preocupado, hostil e sem esperança. E isso aconteceu numa velocidade sem precedentes. Hoje o mundo livre já não é livre. Isso não é exagero. Tragicamente, vemos provas inegáveis dessa decadência todos os dias. As novas ameaças de guerras continuam. Quando o mundo livre se tornou livre, foi graças aos seus princípios de liberdade de expressão, igualdade perante a lei, unidade e respeito à propriedade privada. Mas, uma vez que uma nação abandona os princípios que a tornam livre,
É só uma questão de tempo até que ela perca completamente sua liberdade. As consequências estão se desenrolando diante dos nossos próprios olhos. Nós podemos vê-las. Em algumas cidades do chamado Primeiro Mundo, as lojas precisam proteger seus produtos atrás de portas de vidro trancadas para evitar furtos. E não estou nem falando de produtos caros, mas de coisas simples como uma barra de chocolate ou um barbeador. Em outras cidades, as ruas já não pertencem mais às pessoas, mas caíram nas mãos da população em situação de rua, das gangues, do crime organizado e das drogas. Você não pode reivindicar o título de mundo livre se nem mesmo seu povo é livre para andar pelas ruas sem medo de ser assediado, roubado ou assassinado. Também estamos testemunhando em tempo real a erosão da liberdade de expressão. Há apenas uma década, o Ocidente era o bastião da liberdade de expressão e agora é repreendido por aqueles que costumavam denunciar. As maiores plataformas de redes sociais do mundo foram obrigadas a censurar seus usuários a pedido de seus governos. Cidadãos de países ocidentais foram presos por compartilhar publicações nas redes sociais. Os partidos no poder tentaram proibir sua oposição política. Essas não são acusações nem teorias da conspiração. São fatos comprováveis e amplamente documentados. Não se pode conquistar o respeito do povo sem respeitar o povo. Isso nem sequer começou recentemente, mas percebemos mais porque, nos últimos anos, isso se acelerou e essa aceleração significa que estamos nos aproximando de um sombrio ponto de inflexão. Estamos diante de uma nova era sombria da humanidade. Como salvadorenhos, reconhecemos esses sintomas de decadência quando os vemos, porque já passamos por todos eles. Vivemos as etapas da queda da nossa nação, uma por uma, e estamos vendo essas mesmas etapas mais uma vez. Mas desta vez em escala global. Não podemos nem queremos dizer a outros países o que devem fazer. Cada país deve tomar suas próprias decisões e fazer o que for melhor para seu povo. Só podemos oferecer uma palavra de advertência de um amigo que já passou por uma época sombria e travou a batalha de sua vida para sair dela. Não podemos mudar o curso do mundo. El Salvador é um país pequeno demais. Somos, na verdade, o menor país de todo o continente americano. Isso é muito maior do que nós, na verdade, maior do que qualquer nação. Não podemos evitar os tempos sombrios que se aproximam. Mas o que podemos fazer é nos tornar um pequeno refúgio diante da tempestade que se aproxima e manter a esperança. Em El Salvador, não prendemos nossa oposição, não censuramos opiniões, não confiscamos bens de quem pensa diferente, não prendemos pessoas por expressarem suas ideias. Em El Salvador, sua liberdade de expressão, assim como sua propriedade privada, sempre estarão protegidas. Em El Salvador, priorizamos a segurança dos nossos cidadãos honestos acima do conforto dos criminosos. Alguns dizem que prendemos milhares, mas a realidade é que libertamos milhões. Agora são as pessoas de bem que vivem livres, sem medo, com suas liberdades e direitos humanos totalmente respeitados. Queremos que nosso povo prospere. Por isso incentivamos a inovação e encorajamos novas ideias. Entendemos que é necessário um espaço seguro e livre para que os conceitos floresçam. As visões precisam ser investigadas, testadas e experimentadas. Elas não devem ser sufocadas por regulações ultrapassadas ou pelo medo da mudança. Em El Salvador, vocês encontrarão um espaço para perseguir suas ambições, seja no campo da tecnologia, finanças, energia, medicina, artes, cultura, música ou arquitetura. Há alguns anos, El Salvador costumava ser um dos lugares mais sombrios de todo o planeta. Mas em pouco tempo nossa nação renasceu porque lembramos a nós mesmos que a liberdade se conquista, não se dá nem se presenteia.
E como tudo na vida que vale a pena ter, precisa de cuidado e manutenção. Hoje, El Salvador é um país seguro para o progresso e a inovação, mas também para a família e para a busca dos nossos propósitos individuais. No novo El Salvador, todos têm espaço. Oferecemos esse espaço seguro principalmente para o nosso povo, mas também para aqueles que desejam compartilhar e contribuir com a nossa visão. Não será fácil. Na verdade, o próximo passo talvez seja mais difícil do que o anterior. Libertamos nosso país, mas precisamos manter essa liberdade e devemos fazer isso em um mundo que está cada vez menos livre. El Salvador deixou seu passado para trás, ao qual juramos nunca mais voltar. Talvez seja tarde demais para evitar os tempos sombrios que o nosso mundo enfrenta hoje. Mas não é tarde demais para construir uma arca e enfrentar a tempestade. Que Deus abençoe a humanidade. Muito obrigado. Em nome da Assembleia, desejo agradecer ao Presidente da República de